Olá, gente! Hoje eu vou mostrar minhas mandalas anteriores e tentar explicar para vocês porque, às vezes, sem usar, talvez seja uma boa ideia comprar. Eu tenho poucas edições, eu tenho desde 2018, então 18, 19, 20, 21. E vocês vão ver que, ao longo do tempo, eu fiz diferentes usos. Olha só, de 2019 acabou que virou meio que um bujo, eu já falei sobre ela aqui. 2018 eu peguei ela no meio, enfim, então não tem muitas intervenções. E a de 2021, gente, eu quase não mexi, mas mesmo assim, eu acho que ainda é super válido comprar e eu ainda vou comprar do ano que vem, vou revender, enfim. Então, essa de 2018 eu quero mostrar pra vocês, principalmente a parte relacionada ao conteúdo, digamos assim. Então, a mandala, pra quem não sabe, é como se fosse um caderno, uma agenda, enfim. Então, a gente tem esses espaços pra gente escrever, então, os dias do mês, qual que é a lunação, tem o próprio diagrama lunar, que foi a base, né, da mandala lunar, mas ela também tem outras partes muito legais, que são os conteúdos específicos, né? Então, olha aqui, essa de 2018 tem uma breve história das mulheres, sobre o tempo, aí explica um pouco sobre essa mandala. Todas elas têm essa visão anual das luas, que eu acho muito legal, dá vontade de deixar na parede. Todas elas têm essa visão mensal também, que a gente vê os ciclos da lua e a gente pode fazer algumas notas rápidas de memória. E não tem muita coisa escrita, porque eu comprei essa mandala depois, então eu pus alguma fotinho, alguma coisa assim, mas que ó, quando eu comecei a usar foi dia 22 de agosto de 2018. Então, enfim, porque eu não usei muito, mas aqui eu quero mostrar pra vocês os conteúdos, né? E que se alteram ao longo do tempo. Então, mesmo que você não use enquanto caderno, enquanto diário, enquanto agenda, planner, enfim, você pode usar enquanto um livro que tem um conteúdo que é propício, né, para o nosso desenvolvimento, seja gente com útero, sem útero, que menstrua, que não menstrua, enfim. Ontem mesmo eu vi um vídeo que falava sobre que mandala é pra mulher, não necessariamente, né? Eu acho que a gente já pode ultrapassar isso. Então aqui fala um pouco das lunações, da dança das luas. Os desenhos são muito bonitos também, né? Aqui ela era um tom mais arroxeado, depois a gente vai ver que ela ficou ainda mais colorida, né? Então, aqui, equinócios, solstícios, e dá pra vocês verem que eu fui estudando mesmo, né, assim. Então, em sincronia, os arquétipos do ciclo menstrual, e aí, né, então seria a mãe, a feiticeira, a anciã e a donzela. E aí explica um pouco sobre isso, o ciclo menstrual, a fase folicular, a fase lútea, os hormônios, hipófise, colo do útero, né? Então, assim, uma coisa que a gente não acha nos livros de biologia, digamos assim, né? Então, concepção, contraconcepção, sobre a vulva, sobre o clitóris, sobre a sexualidade, sangue, né? Essa questão da menstruação, medicina feminina, né? Então, algumas plantas medicinais, alguns chás que podem ser feitos. E isso é muito legal, né? Porque explica o nome em português, o nome, digamos assim, científico, né? Em latim. Tem um desenho, uma representação. Nossa, filha, não precisa desse tanto de cola, pra que isso? E aqui tem explicação do diagrama lunar, como que a gente pode mexer com as cores. Onde que você quer colar isso? Não, isso a gente não cola aí, não. E aqui sugere, né, como que a gente pode fazer e tudo mais. E aí aqui começa a parte do caderno, da agenda mesmo. E ao longo dela também tem algumas imagens. E nesse caso aqui ela era só a roxa, com alguns detalhes que eu falei com vocês. E hoje em dia ela já é toda colorida, tá? E aí vocês vão ver a diferença que fez essa aqui foi de 2018. Agora essa aqui vai ser de 2019. Ela também é de tecido. Aqui tinha a lua, né? Então tem meio que um padrão, mas elas mudam também ao longo do tempo. Aqui já tá mais um contexto de natureza, né? Enfim. Ai, eu não pode pôr esse tanto de cola, eu não tenho onde colocar, meu amor. Isso? Na garrafa. Não, mas na garrafa não vai aceitar a cola. Ai, gente, é muito difícil. Então, aqui é uma próxima abertura, né? Aqui é aquela visão da lua no ano que eu falei com vocês. De novo, aquela visão mensal. Isso tem todo legal, eu gosto muito. Agora, a gente já vê que o conteúdo mudou, né? Pelo menos a forma como ele é apresentado, né? Então, ciclos de vida, morte e vida. Aí explica um pouco da mandala lunar. Fala do diagrama, como que a gente pode trabalhar ela enquanto diário de sonhos, como que a gente anota esses sonhos, enfim.
E aí das luas, aqui já fala a sincronia do sol, explica de novo o diagrama lunar, isso é algo muito presente, porque precisa, né? Aqui foi o meu teste que eu fui fazendo para ver as cores, tem uma sugestão, né, de como que a gente pode usar, então ela sempre vem um marca-página pra gente ir acompanhando. Então aqui de novo, ciclo menstrual, aqui já é uma informação diferente, né, da lua interna, lua externa, ciclo da lua branca, da lua vermelha, de transição. Esses arquétipos também são recorrentes, mas eles são sempre repaginados. Então aqui já tá falando mais sobre cada uma. Se antes a gente teve uma página dupla para falar sobre esses 4 arquétipos, agora a gente tem uma página dupla para cada um deles, né? E aí é muito legal porque ela explica o que é, o que tem a ver com essa fase e potencialidades, desafios e recomendações que você pode acatar ou não durante você estiver passando, né? Então aqui plantar do sangue, plantar a lua, enfim. E aí aqui começa, é muito legal isso aqui que é projetos e intenções para 2019. Então é como que a gente analisa o solo, escolhe as sementes, nutre a terra, cultiva. E aqui eu usei ela mais como um bullet journal, quem quiser pode olhar, e aqui ela já tem um folhear sobre isso, né? E aqui ela já mudava as cores ao longo dos meses, e essas imagens elas já aparecem coloridas no meio. E vocês estão vendo que tanto a outra quanto essa era essa visão separadinha aqui, que não dá nem pra vocês verem, porque eu coloquei pra esconder, né, que era uma agenda, mas enfim. E aqui tem mais um pouco, né, das medicinas da terra, solstício. Enfim, e aí a gente vai achando mais algumas informações ao longo. E aqui era uma colheita pra gente fazer um balanço de como que foi 2019, enfim. E no final sempre tem referências de onde elas trouxeram essas coisas. Porque a mandala lunar é como se fosse um livro mesmo. Deixa eu ver se esse aqui no final tem. Essa aqui tem também, ó, sempre tem. Esse espaço das referências, enfim, isso é muito legal. E aí agora vamos para de 2020. A 2020, ela mudou um pouco a diagramação dela, então olha só, ela veio com essa visão semanal, então 7 dias numa folha só. Foi muito legal, eu tava usando para registrar gratidão, eu usei bastante, mas também não tanto. Então era essa visão, mudou um pouco e no final a gente tinha algumas folhas pontilhadas pra gente usar do jeito que a gente quisesse, né? Dá pra ver que eu usei, mas também não tanto, né? Enfim, comecei a escrever sonhos, enfim. Então, esses diferentes usos possíveis, fiz um acompanhamento de hábitos, né? Então, os diferentes usos possíveis que a gente vai fazendo dessas mandalas. E aqui tem um exemplo do marca-texto. Então, antes ele vinha bem fininho, né? Aquele pedacinho assim. Aqui ele já veio um pouco maior, sempre com uma arte. E esse espaço pra gente preencher. 2020. Aí aqui eu já achei legal que elas já trazem esse sumário, né, com os conteúdos que a gente vai trabalhar e que não tinham nas outras e que eu fiz, não sei se vocês viram. Essas abas aqui eu que coloquei também. Então sempre tem uma introdução. Aqui elas já começaram com essa ideia, né, dos aspectos, de quando que é cíclico. E aqui tá fazendo um pouco de comparação também com o horário, né? Então tem um pouco a ver com a Ayurveda, né? Já tem mais uma referência aqui. Somos todas cíclicas. Aqui a gente já começa a notar uma preocupação com representatividade também. Antes era mais mulheres brancas, né? Agora a gente vê indígenas, enfim. E pelo que eu vi de 2022 também vão trazer outras problematizações justamente sobre essas questões, essas pluralidades de ser mulher ou de não se entender enquanto homem, ou, né, questões transgênero, não binário, enfim, que é importante pra gente não ficar achando que mandala lunar é só pra mulher hétero, que tem útero, que menstrua, enfim, né? Então aqui sugere, né, pra gente observar, registrar, revisitar, como que a gente se planeja, e aqui tem muito a parte do bullet journal, né? É uma das inspirações pra esse mandala aqui de 2020. Aí eu uso como diário. Onde que você colou? Mais o diagrama lunar, temas de estudo possível. Isso aqui fui eu que coloquei, ó, pra ficar fácil de eu achar quando eu precisasse. Como que a gente revisita, né? Então aqui tem a sugestão pra gente avaliar, pra ver esse empenho que a gente tá tendo, né? Então, de 1 a 3 dias, um diagrama, mais de um diagrama, o ano inteiro. Aí aqui tem o desenho, né, das diferentes mandalas. Então, vocês estão vendo que essas aqui foram as duas que eu já mostrei pra vocês. E essa aqui foram as duas anteriores. Então, acho que começou em 2016. Mas nessa ideia de autoconhecimento, de vulva, de templo sagrado, a gente entendeu o útero, ciclo menstrual, as fases. Aqui já tá um pouco mais explicado aqui nas outras versões, né?
Isso aqui é muito legal, esse gráfico, né, ao longo do tempo, o que vai acontecendo, contagem de ciclo, que é uma informação importantíssima e que a gente quase não fica sabendo, né? Tanto mulheres quanto homens, quanto... não é um currículo, deveria ser estudado na escola e não é, né? Assim, com a devida atenção. Então, como que a gente pode aceitar, né, e honrar esse sangue que vem, né, na menstruação, como se fosse um processo, um ritual. Não é algo que a gente possa fazer muito, né? Assim, para mudar, a gente pode tomar hormônio, mas isso também não é bom, né? Então, a gente aceitar que faz parte dessa natureza cíclica, né? Então, a gente pode usar absorvente, calcinha menstrual, coletor, oferecer, né, o sangue à terra, anotar os sonhos, ritualizar, manter os pés quentinhos, né? Então, essa ideia de uma tenda que a gente faz, né? Da gente aproveitar esses dias de menstruação como uma possibilidade de interiorização, né? Aí fala da natureza sonhadora, vai falar um pouco sobre as questões de sonho, a carta da nossa casa, o que a gente pode fazer, né, antes de dormir, ao despertar, registrar a leitura dos sonhos antigos. Aí faz um paralelo da lua com a natureza, né, essa questão de quando a seiva tá na raiz, tá nas folhas, enfim. Aqui de novo aquele planejamento de que a gente faz em 2020, aquela visão anual das luas, e aqui a visão mensal, dia por dia. Acaba que eu anoto mais quando eu menstruo. E aqui antes o diagrama lunar, ele vinha sempre quando mudava, né, o mês, e aqui elas começam a deixar o diagrama lunar todo no começo da mandala. Então vocês vão ver que em alguns eu usei, outros não, e eu acho que é isso, né, a gente entender por quê, e aí as possibilidades de uso. E eu acho que aqui, ó, no meio também tem, né? Então, quando muda a estação também do ano, elas sempre colocam alguma referência, alguma imagem para destacar. Então, eu acho isso muito legal, né? A gente se conectar com as estações do ano, mas também com as fases lunares, e a gente identificar talvez padrões, né, que podem estar acontecendo. E aqui, né, vem de novo as referências, e aí acho que, ó, algumas referências que elas usaram. Quem somos e recomendamos. Aqui, ó, Ryder Carroll, o método Bullet Journal, né? E aí também somos gratas a quem. E aqui é o número, né, de livro que eu falei com vocês e tudo mais. E aí agora a gente chega na versão de 2021, que eu não usei tanto. Eu acho que foi a que eu menos usei de todas. Essa de 2021, ela teve 3 opções, né, de cores e de capas, algumas de tecido, algumas de papel mesmo. E era aurora, noturna e vespertina. Eram 3 cores. E eu acho que foi a única que teve 3 cores. Eu acho que em algum momento teve 2 cores também, mas eu acho que deu muita confusão. E para 2022 vai ser uma cor só, que é meio que um verdinho, assim. E acho muito legal, né, essa abertura aqui. Então, aquela questão da representatividade que eu falei com vocês. Antes era uma mulher só, agora são várias, né? De diferentes ênfases, né, de diferentes performances possíveis. Então, aquela apresentação que elas falam sempre, retomam, tudo é cíclico, mas quase nunca os textos são repetitivos, né, sempre uma nova abordagem, outras mulheres, né, outras pessoas fazendo essas intervenções, enfim. E aqui tá falando sobre os ciclos, né, tanto na natureza, quanto no universo, quanto dentro da gente, enfim. Aqui aqueles arquétipos que antes vinham numa página dupla, agora vem numa só. Os ciclos com a vida, e aqui é muito legal que elas trazem também a Kali, né? Então a gente já começa a mexer ainda com mais outras referências, né? No caso aqui do hinduísmo, que traz a questão do gráfico, né? Enquanto observar, registrar, revisitar, então faz um link com aquela edição passada, mas vocês estão vendo que é diferente? Então todo ano que muda é como se fosse um livro atualizado também com essas novas referências, essas novas possibilidades, né, de compreensão. E aqui fala a importância da escrita diária, óbvio que eu coloquei um monte de coração, questão do templo cíclico, da dança das estações, que eu acho que elas sentiram falta, né, na edição passada, porque elas trabalham muito em cima das coisas que a gente fala, né, nós enquanto consumidoras, mas também co-criadoras disso tudo, né, quem usa. E é legal como que vai retomando às vezes, né, então aqui de novo a roda do ano, pra gente entender, né, o solstício de inverno, de verão, o equinócio, primavera, de outono,
da lua, tá vendo? Que voltou lá do outro. Porque é isso, né? Às vezes a pessoa tá comprando a mandala no primeiro ano e ela precisa de alguns aspectos que foi trabalhado anteriormente. Essa página é muito linda das luas, né? E aqui eu percebi que além da lua nova, crescente, cheia e minguante, tem essas questões também da lua emergente, gibosa, disseminadora, enfim, como que a gente vai percebendo, né, essas outras, vai ampliando as nossas possibilidades, né? Então, aqui fala do encorpar, do tantra, alfabetização corporal, autoobservação, aqui de novo o ciclo menstrual, mas vocês estão vendo que nunca ele é igual, né? Então sempre tem uma outra possibilidade da gente estudar. Esse aqui sim é o mesmo, mas mesmo assim não é o mesmo desenho, né? Ele faz referência àquele outro lá, mas já foi feito de uma outra forma. E como vem esse conteúdo, né? Assim, para justamente explicar e pra gente entender, se compreender e conhecer, enfim. E aqui, como sempre, vem a explicação do diagrama lunar, é muito importante, isso sempre tem que estar presente realmente. E dá também, inclusive, para quem não tem condições, né, de comprar a mandala lunar, adquirir, depois em algum momento, elas liberam essas lunações lá no site e vem também as lunações e essa explicação aqui também de como usar. Temas de estudo, enfim. E aqui, de novo, essa importância da gente revisitar. Aí aqui, nessa versão, elas trouxeram muito a questão da terra, de como que a gente trabalha com essa terra que nos nutre, que nos traz, né, que gera vida, questão com os animais. Então, assim, eu acho que elas entendem muito, percebem muito esse movimento que tá tendo e acaba que tem tudo a ver com o que a gente passa, né, assim, elas, não é previsão, mas eu acho que elas conseguem perceber isso, essas grandes temáticas e faz todo sentido, né? Então, aqui é algo novo, se a gente for ver, né, essa relação mais direta da gente explicar, né, a questão da natureza, e aí tem essa imagem da Amazônia, do Oceano Atlântico, enfim, ciclo das águas, e aqui, né, dessa questão agrária, indígena, aquela lua de novo que eu falei com vocês. Aqui também dos meses, que sempre tem. Aqui essa ideia dos intenções, sonhos e projetos. Aqui até que eu preenchi. Algumas coisas dessas foram, algumas não. E aqui começam as lunações. Eu não marquei aqui porque eu imprimi as lunações, igual eu falei com vocês, e usei lá no meu planner. Eu colei ele lá. Então eu tenho essa imagem aqui, mas acaba que eu não uso, mas eu gosto muito das imagens, tá vendo? Algumas coisas eu anotei sim, tem outros conhecimentos ao longo, outras imagens, outras representações. A questão indígena veio muito forte, assim, nessa edição, então, com outras questões também. Aqui, olha só, esse outro cuidado que elas tiveram dos meses, ter essa corzinha aqui pra gente localizar. Então, a cada edição, novas possibilidades, né, vão surgindo. Novos desenhos, novas pessoas que a gente tem esse contato. E ela sempre... Aqui eu também fiz a referência, olha só, eu senti falta. Acho que foi só naquele lá que elas fizeram o index, que elas tiveram muito mais referência, talvez, com o método Bullet Journal. Aqui já voltou aquele layout tradicional. Eu vou falar com vocês que eu gosto mais desse, mas aquele acabou que eu usei mais, né? E aqui eu mesma fiz um índice, eu acho importante. Gratidão, colheita. E aqui as referências, né? Enfim, elas recomendam. E é isso, né, gente? Aqui veio o potinho, enfim. Então é isso, eu queria compartilhar com vocês como que a mandala lunar, ele é um instrumento muito válido de autoconhecimento e ela tem a ver com a gente poder anotar, a gente registrar, mas também tem a questão da gente poder se identificar, né? Existe um conteúdo, existe toda uma preparação que é feita e ao longo do tempo é legal a gente vendo essas edições, assim. Então, para 2022, mesmo que eu não tenha usado muito ela em 2021, eu gosto muito de usar essa mandala como um suporte, né? Então, eu abro nesse dia de hoje, eu vejo o que está sendo dito, se tem alguma data comemorativa, qual que é a lua, os signos, apesar que isso não faz tanta diferença para mim pessoalmente, mas eu gosto de ter esse acesso. Então, mesmo que eu não escreva, eu posso usar ela para outros usos também. Então, eu comecei a fazer uns rabiscos das minhas aulas de yoga, né, dos asanas diferentes que a gente fez, ou de alguns grupos, né, de estudo que foi naquele dia e vou passando. Então, eu vou usando ela meio como com caderno, né? Então, tem essa possibilidade, você usar ela enquanto diário, enquanto registro de sonhos, enquanto
própria narrativa sua, mas também estudos. E essa aqui, ó, tá vendo? Teve um brilho, assim, né? E tem aqui, ó, uma mulher de cocar, enfim. Então, eu acho muito legal essas diferentes possibilidades que a gente tem, esses diferentes estudos. Então é isso, dá essa sugestão para vocês. Quem quiser saber um pouco mais sobre a mandala lunar, tem o canal delas aqui no YouTube. Também já tem alguns vídeos meus sobre isso, eu vou deixar linkado aqui. E vai começar, né, as vendas da mandala de 2022. Procure a distribuidora mais próxima de você. Eu sou, para quem estiver aqui em Minas, né, eu consigo... a gente pode tentar marcar, de encontrar. A gente sempre preza por os encontros serem presenciais. Inclusive, antes da Covid, né? Pra mandala de 2019, foi muito legal. A gente fez uma reunião e uma troca de ideias. E foi muito legal todas aquelas mulheres que estiveram presentes. Espero que para 2022 seja... possível. Então é isso, eu queria compartilhar com vocês que além dessa prática que a gente pode ter da nossa escrita, a mandala também é um instrumento, né, de consciência, de autoconhecimento. E tem uma outra sugestão que dialoga, né, diretamente com a mandala lunar, que é o Diário de Magias, mas eu não vou falar dele nesse vídeo para não ficar muito extenso, mas eu já tenho um foliar sobre ele. E aí vocês podem ver, eu vou deixar linkado também e num outro momento eu vou falar. Esse já é bem mais livro, tem bem mais conhecimento, mas ele também trabalha com essa ideia da gente poder trabalhar ele enquanto diário, uma escrita, a gente relacionar, né, enfim. E é isso, eu espero que tenha sido útil e a gente continua por aqui e até mais pra vocês.